boa noite. Ou talvez um bom dia, uma boa tarde, dependendo de quando e onde você nos encontra. O que não muda é a urgência do nosso tema. 2025 começou de forma avassaladora, com a natureza, essa força que tanto reverenciamos e, por vezes, tememos, mostrando seu poder implacável. Vimos imagens que cortam a alma em enchentes bíblicas, inundações que redesenharam paisagens, rios transformados em mares revoltos, cidades inteiras submersas. E para além do que as águas trouxeram, pairam no ar os rumores, os sussurros inquietantes de tremores de terra, de ondas gigantescas que ameaçam costas distantes. É um cenário que nos convoca à reflexão, ao entendimento. Neste nosso encontro de hoje, aqui no canal, propomos um mergulho profundo. Vamos juntos explorar as catástrofes que já deixaram suas marcas indeléveis neste início de ano. Eventos que abalaram estruturas, tanto físicas quanto emocionais. Mas não nos limitaremos ao que estampou as manchetes com estridência. Buscaremos também aquelas histórias que, porventura, ficaram à margem do grande fluxo informativo. Os dramas silenciosos, as resistências anônimas, os alertas que podem ter passado despercebidos pela maioria. Queremos entender o que de fato aconteceu e o que ainda pode estar por vir. Prepare-se, portanto, para uma jornada que, eu garanto, trará informações que talvez o surpreendam, que o façam questionar e, quem sabe, que o inspirem a olhar para o nosso planeta e para o nosso futuro com um novo senso de urgência e responsabilidade. As histórias são muitas, complexas e merecem ser contadas em toda a sua dimensão. Vamos descortinar juntos os véus que ainda encobrem a totalidade dos acontecimentos deste 2025 que já se anuncia histórico. O ano de 2025 mal despontou no calendário e já carrega consigo o peso de uma alcunha sombria. Um dos mais desafiadores para o Brasil, e arrisco dizer, para o mundo, no que tange aos desastres naturais. Não se trata de um alarmismo infundado, mas de uma constatação que ecoa nos relatórios de cientistas, nos alertas de organizações internacionais e, principalmente, na vivência de milhões de pessoas. A Terra parece nos enviar sinais cada vez mais urgentes, e a pergunta que paira é se estamos, de fato, dispostos a ouvi-los e, mais importante, a agir em conformidade com a gravidade do momento que atravessamos. Especialistas, vozes que dedicam suas vidas ao estudo do clima e de seus complexos mecanismos, apontam, com crescente veemência, para um vilão já conhecido, mas cujas garras se mostram cada vez mais afiadas: as mudanças climáticas. Elas não são mais uma ameaça futura, um espectro distante no horizonte. São uma realidade palpável, que se manifesta na intensificação desmedida das chuvas em algumas regiões, precipitando dilúvios, e em secas excruciantes em outras, transformando terras férteis em desertos áridos. Este cenário de extremos climáticos é a nova norma, um desequilíbrio que testa nossa capacidade de adaptação e resiliência. No Brasil, um país de dimensões continentais e de uma diversidade ambiental ímpar, as enchentes, infelizmente, dominaram as manchetes, pintando um quadro de dor e destruição, especialmente no sul. Imagens de cidades submersas, de vidas interrompidas, de um cotidiano afogado em lama e desespero, tornaram-se tristemente familiares. Contudo, é preciso indagar: será que a fúria das águas foi o único capítulo desta narrativa trágica? Será que outros eventos, talvez mais silenciosos ou geograficamente mais isolados, como terremotos ou mesmo a ameaça de tsunamis, também deixaram sua marca neste início de ano? É fundamental, neste ponto, que nos debrucemos sobre os números, pois eles, embora frios, revelam a magnitude do drama humano. Falamos até o momento de 251 vidas ceifadas, histórias interrompidas, famílias enlutadas. Falamos de quase 1 milhão de desabrigados e desalojados.
Pessoas que perderam não apenas seus lares, mas suas referências, sua segurança, seu chão. E o impacto se espraia por 458 cidades brasileiras, cada uma com suas particularidades, suas feridas, suas lutas para se reerguer. São estatísticas que doem, que nos confrontam com a nossa vulnerabilidade. Abril e maio de 2025. Meses que ficarão gravados a ferro e fogo na memória do Rio Grande do Sul. O estado, conhecido por sua força agrícola, por sua cultura rica e por seu povo resiliente, enfrentou nesse período a sua pior, a mais avassaladora tragédia climática da história recente. As palavras parecem insuficientes para descrever a fúria das águas, a dimensão da catástrofe. Chuvas que, em poucos dias, despejaram sobre o solo gaúcho o volume esperado para um ano inteiro. Uma força da natureza que desafiou todas as previsões mais pessimistas, que rompeu barreiras, que engoliu paisagens. O Lago Guaíba, cartão postal de Porto Alegre, espelho d'água que embala a vida da capital, transformou-se em um monstro indomável. Suas águas subiram implacavelmente, ultrapassando a marca histórica de 5 metros. Um recorde sombrio que superou a já lendária enchente de 1941, até então um marco de calamidade na memória coletiva. Ver o Guaíba transbordar dessa maneira, invadindo ruas, avenidas, bairros inteiros, foi um golpe duro, um lembrete da nossa pequenez diante da magnitude dos fenômenos naturais quando exacerbados. Cidades como a própria Porto Alegre e tantas outras no interior do estado viram-se, da noite para o dia, submersas. Bairros inteiros desapareceram sob as águas barrentas, casas transformadas em ilhas precárias, ruas convertidas em rios caudalosos. A infraestrutura colapsou, estradas bloqueadas, pontes destruídas, energia elétrica e comunicações interrompidas. O cenário era de guerra, uma guerra travada contra um inimigo invisível, mas terrivelmente poderoso. A água que, de fonte de vida, se converteu em agente de destruição e desespero. O saldo humano dessa tragédia é estarrecedor. Falamos de aproximadamente 2,5 milhões de pessoas diretamente afetadas. Um contingente imenso de gaúchos e gaúchas que tiveram suas vidas viradas do avesso. Enquanto os olhos da nação, e de boa parte do mundo, se voltavam compreensivelmente para a catástrofe sem precedentes no Rio Grande do Sul, é imperativo que alarguemos nosso foco. É preciso lembrar que a fúria das águas, em 2025, não se restringiu ao sul do país. Outras cidades, outras regiões brasileiras também enfrentaram seus próprios dramas. Muitas vezes em um silêncio midiático que não diminui em nada o sofrimento de suas populações. São as histórias menos contadas, os impactos que, por não atingirem a mesma escala monumental, correm o risco de serem subestimados ou esquecidos. Manaus, a metrópole encravada no coração da Amazônia, é um exemplo emblemático. A capital amazonense, como nos recorda o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, liderou o ranking de alertas de desastres em 2024, com impressionantes 50 notificações. E o ano de 2025, infelizmente, parece dar continuidade a essa preocupante tendência. Chuvas intensas, transbordamento de igarapés, inundações em áreas de palafitas, um ciclo que se repete com frequência alarmante, afetando milhares de famílias que vivem em constante vulnerabilidade. Descendo para o sudeste, encontramos realidades igualmente desafiadoras, embora com características distintas. Em São Paulo, a maior metrópole da América do Sul, as enchentes urbanas são um flagelo crônico. Bastam algumas horas de chuva mais forte para que ruas se transformem em rios, para que o trânsito entre em colapso, para que deslizamentos de terra em áreas de risco ceifem vidas e destruam lares. São eventos que causam transtornos imensos, prejuízos econômicos significativos, mas que, pela sua recorrência,
parecem ter sido normalizados, raramente ganhando as manchetes nacionais com a mesma ênfase de desastres em outras localidades. Belo Horizonte, a capital mineira, também enfrenta seus fantasmas hídricos. Quando falamos de catástrofes naturais no Brasil, nossos pensamentos imediatamente se voltam para as chuvas torrenciais, as secas prolongadas, os deslizamentos de terra. O país, abençoado por uma localização geográfica relativamente estável, no centro de uma placa tectônica, não figura entre as nações que convivem com o medo constante de terremotos devastadores ou tsunamis arrasadores. E, de fato, o ano de 2025, até o presente momento, não registrou eventos significativos dessa natureza em nosso território. Essa é a realidade geológica que, em grande medida, nos conforta. No entanto, o mundo contemporâneo é também o mundo da informação instantânea, das redes sociais que conectam bilhões de vozes, e com elas, o universo das especulações, dos rumores que viajam à velocidade da luz. Em maio deste ano, um post na plataforma X, antigo Twitter, acendeu um alerta global, ou ao menos, uma onda de inquietação. A mensagem, de origem não confirmada e rapidamente disseminada, falava de um possível mega-terremoto e de um subsequente tsunami de proporções catastróficas que atingiria as costas do Chile e do Peru. O alerta não se restringia à América do Sul. Ele previa impactos em lugares tão distantes quanto o Japão e a Califórnia, desenhando um cenário apocalíptico de destruição em escala planetária. Embora nenhuma instituição sismológica de renome tenha corroborado tal previsão, e o evento felizmente não tenha se concretizado da forma alarmante como foi anunciado, a simples menção dessa possibilidade foi suficiente para gerar apreensão e reacender debates importantes sobre a nossa real vulnerabilidade a fenômenos dessa magnitude, mesmo em regiões consideradas mais seguras. Este episódio, o do rumor do mega-terremoto, serve como um estudo de caso sobre a forma como a informação, ou a desinformação, circula e impacta o imaginário coletivo na era digital. A rapidez com que uma notícia não verificada pode se espalhar, gerando ansiedade e até pânico, é um desafio para todos nós. Exige um senso crítico apurado, uma busca constante por fontes confiáveis e uma compreensão de que nem tudo que reluz nas telas dos nossos dispositivos é ouro, ou, neste caso, verdade científica. No grande teatro das forças da natureza, os vulcões ocupam um lugar de destaque, com seu poder primordial de cuspir fogo cinzas e transformar paisagens de maneira dramática e, por vezes, letal. Eventos como as erupções do Monte Merapi, na Indonésia, em 2023, que forçaram evacuações e cobriram vilarejos com um manto cinzento, permanecem vivos em nossa memória recente, lembrando-nos da energia colossal que reside sob a crosta terrestre. No entanto, ao olharmos para o panorama de 2025, até o momento, as fontes disponíveis indicam um relativo silêncio vulcânico em escala global. Este aparente repouso dos gigantes adormecidos, contudo, não deve ser confundido com segurança absoluta ou com o fim das ameaças. O silêncio dos vulcões pode ser enganoso, uma calmaria que precede a tempestade. A história geológica da Terra é marcada por ciclos de atividade e dormência, e muitos dos vulcões mais perigosos do mundo podem passar séculos, ou mesmo milênios, em quietude antes de despertar com fúria renovada. A vigilância constante e o estudo aprofundado desses gigantes são, portanto, essenciais. Especialistas em vulcanologia e climatologia têm trazido à tona uma preocupação adicional, uma interconexão que talvez não seja óbvia para o público leigo: a influência das mudanças climáticas na atividade vulcânica. O derretimento acelerado de geleiras e calotas polares, por exemplo, pode alterar as pressões exercidas sobre a crosta terrestre em certas regiões, potencialmente desestabilizando câmaras de magma e aumentando a probabilidade de erupções.
é uma complexa cadeia de causa e efeito que a ciência ainda está desvendando. A Islândia, terra de fogo e gelo, serve como um laboratório natural para o estudo dessas interações. O ano de 2024 foi marcado por uma série de erupções vulcânicas frequentes na ilha, algumas delas ameaçando cidades e infraestruturas importantes. Ao percorrermos juntos este panorama das catástrofes que marcaram o início de 2025, uma verdade se impõe com clareza cristalina. A natureza, em sua grandiosidade e complexidade, permanece, em grande medida, imprevisível. Suas manifestações, sejam elas as águas que transbordam, a terra que treme ou o fogo que emerge das profundezas, nos lembram constantemente da nossa condição humana, da nossa vulnerabilidade intrínseca diante de forças que transcendem nosso controle e, muitas vezes, nossa compreensão imediata. Contudo, essa constatação da imprevisibilidade não deve nos paralisar no medo ou na resignação. Pelo contrário, ela deve servir como um poderoso catalisador para a ação. Se não podemos prever com exatidão milimétrica cada evento extremo, podemos e devemos investir em nossa preparação, em nossa capacidade de antecipar cenários, de mitigar riscos e de responder com eficácia quando o inevitável acontece. Nossa preparação, individual e coletiva, pode e faz toda a diferença entre a devastação total e a superação resiliente. Desde as enchentes históricas que assolaram o sul do Brasil, expondo fragilidades e testando limites, até os rumores de tsunamis que, mesmo não se concretizando, acenderam debates sobre perigos adormecidos. Cada evento, cada alerta, cada susto carrega consigo lições valiosas. São ensinamentos sobre resiliência, sobre a importância da solidariedade, sobre a necessidade vital de sistemas de alerta precoce, de planejamento urbano consciente e de políticas públicas que priorizem a segurança e o bem-estar das populações, especialmente as mais vulneráveis. A prevenção, palavra muitas vezes negligenciada em tempos de calmaria, emerge como um pilar fundamental na construção de um futuro mais seguro. Prevenir não significa apenas construir barragens mais altas ou sistemas de drenagem mais eficientes. Significa também educar a população, investir em ciência e tecnologia para o monitoramento de riscos, restaurar ecossistemas que funcionam como barreiras naturais e, crucialmente, combater as causas profundas que exacerbam esses desastres, como as mudanças climáticas e o desmatamento desenfreado. Por isso, o convite que faço a você, que nos acompanha nesta jornada de reflexão, é para que mantenha os olhos abertos, a mente crítica e o coração sensível. Chegamos ao final desta nossa profunda imersão nas catástrofes que marcaram este início de 2025. Percorremos um caminho de águas turbulentas, de terras incertas e de reflexões necessárias. Os eventos que discutimos hoje, desde as inundações devastadoras até os alertas sobre fenômenos mais raros, pintam um quadro complexo e, por vezes, assustador da nossa realidade planetária. Mas, como sempre buscamos aqui no canal, o objetivo não é apenas relatar o drama, mas fomentar o entendimento, a consciência e, quem sabe, a ação transformadora. A conversa, como bem sabemos, precisa ser contínua. Agradeço imensamente a sua companhia, a sua atenção e a sua disposição para encarar temas tão urgentes e, por vezes, difíceis. Espero que as informações e as reflexões compartilhadas aqui tenham sido úteis, que tenham provocado questionamentos e que o incentivem a buscar ainda mais conhecimento. O futuro do nosso planeta e o nosso próprio futuro dependem da nossa capacidade de compreender os desafios que se apresentam e de agirmos coletivamente para superá-los. Cada um de nós tem um papel a desempenhar nessa jornada. Se este conteúdo ressoou com você,
Se você acredita na importância de mantermos este diálogo aberto sobre as mudanças que afetam nosso planeta e nossas vidas, eu o convido a se inscrever no canal. Compartilhe as curiosidades e informações que deixamos por aqui e até a próxima.